Agora são 8 horas e mais 57 minutos. Muito obrigado por sua audiência, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na fazenda ou numa casinha de sapê, sem colocar melodia, tá? Coloca a melodia e já vira aquela... Olha só, ela conhece tudo de música. Ninguém manda ele começar. Ninguém manda, né? No nosso momento de entrevista hoje nós temos, como nós anunciamos, a nossa Tânia Bastos, que é vereadora no Rio de Janeiro, vice-presidente da Câmara dos Vereadores, é também pedagoga e defensora dos direitos dos autistas, das mulheres e da família tradicional. Que coisa boa, hein? E acrescentando também, faz parte do reino, é membro da IURD. Muito bom dia, vereadora. Bom dia, PC. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Charles, porque nós sabemos o quanto os políticos, eles são meio que massacrados, né, pela sociedade. E, assim, poder falar nesse canal tão importante para a nossa sociedade fluminense, né, porque passa em todos os municípios e também outros estados. Brasil todo. Brasil todo. Poder vir aqui falar com vocês sobre o meu trabalho, sobre o trabalho, minha carreira, tudo aquilo que eu venho trabalhando dentro da Câmara Municipal em prol dos autistas, em prol também das mulheres, enfim, da família tradicional. É um enorme prazer para mim. Muito obrigada. Para nós é um prazer grande em ter pessoas como uma senhora, né, que vem trabalhando. Eu estava lendo um pouco sobre a sua história, sobre os seus projetos, né? A senhora tem vários projetos de leis em defesa das mulheres e também na luta em defesa dos autistas. Fala um pouquinho assim. Então, PC, eu estou na Câmara quarto mandato. Quarto mandato? Quarto mandato que o povo me confiou. Que bacana. Então, nesse período que eu estou lá, eu fui abraçada por esses pais. Na verdade, eles dizem que não fui eu que escolhi a causa, mas foram eles que me escolheram. A causa que me escolheu. Então, para mim é um prazer. Eu não tenho nenhum autista na família, por enquanto, né? Porque ninguém aqui está totalmente imune a isso, né? Netos, enfim, sobrinhos futuros, enfim. Então, e eles escolheram a Tânia Bastos para lutar pela causa deles. Já temos aí várias leis que beneficiam os autistas, várias parcerias com iniciativa privada. E aí eu quero ressaltar isso, que é fundamental, porque às vezes nós, parlamentares, fazemos as leis, o prefeito, no caso, aqui no meu caso, como vereador, o prefeito sanciona, mas na ponta não funciona. Muitas vezes as leis elas acabam não sendo executadas. E aí nós fomos na frente, né, pedir parceiros para que cumprissem, porque punir uma pessoa que não cumpre uma lei para os autistas, eu acho que não é bom. Eu acho que tem que vir do coração, da consciência do cidadão, né, comum, do empresário que precisa cumprir. Eu acho que eles precisam entender que eles têm que dar a sua contribuição de cunho social e respeitando as diferenças. Agora, vereador, em relação aos autistas, tem tantos pais que lutam, que batalham, que sofrem, né, que padecem por conta do seu filho, não pediu para vir assim ao mundo, mas todo amor deve ser dispensado para esse filho. Eu digo nas escolas hoje, os nossos professores estão preparados ou hoje já está melhor em relação a essas crianças? Então, eu fico feliz porque não no sentido de que as coisas estão indo bem, mas estão caminhando, estão avançando. Por quê? Antes não se falava tanto dos autistas. Muitas pessoas não sabiam nem o que era. E, inclusive, PC, nós temos uma lei federal que garante aos autistas como pessoas com deficiência e foi sancionada em 2012. Mas nós temos... Charles, isso aí... Começa na sala de aula. Você tem que ter além do professor, você tem que ter um acompanhante. Sim. Que é para essa criança. Exato. Então, e você não tem nem no privado, em todos, quanto muito menos no exatamente. E assim, o que ocorre com isso? Com a lei sancionada em 2012, muito recente, por sinal, as pessoas começaram a tratar o autista como deficiente, que até então eles não tinham nenhuma garantia, nenhum direito. E como a Charles falou, existe várias leis, inclusive, onde a própria escola tem que garantir uma pessoa para auxiliar o profissional de educação.
Porque não tem como você ficar com o autista sozinho dentro da sala, ainda mais com a lei da inclusão, porque todo mundo tem que ser incluído, né? Todas as deficiências têm que ser incluídas dentro da educação. Mas como vai incluir? Como se você não tem uma capacitação para esses profissionais que não conhecem muitas vezes os transtornos, né? O transtorno. É difícil. Mas tudo isso é uma conquista gradativa que nós estamos, infelizmente, o Brasil ainda tem esse problema, né? Muita coisa aquém de países aí que são super avançados e a gente fica aqui pedindo, pelo amor de Deus, para que leis municipais e federais sejam cumpridas, no caso que é um direito do cidadão. A senhora já tem 4 mandatos, não é isso? Sim. A senhora levanta essa bandeira em defesa do autismo, desde o primeiro ou depois veio acontecer? Foi desde o primeiro mandato, eu fui convidada pelas famílias, fui condecorada como madrinha deles, lá no Cristo Redentor, numa ação azul, porque dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização. Sim. Então, no dia 2, o Cristo Redentor ele fica todo iluminado de azul para chamar a atenção de toda a sociedade para a causa. E lá eu fui condecorada. Então, foi a partir de 2010, né? Eu entrei em 2009, um ano quase depois, eu fui convidada por essas famílias para que eu entrasse no mundo deles. Né? Eu não tinha lei até então, e aí eu comecei, inclusive as minhas leis, PC, elas são sempre direcionadas pelos pais. Vereadora, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Aí eu pego o meu corpo jurídico, a minha assessoria, e eles se debruçam para a gente não fazer leis inconstitucionais. Sim, sim. E de imediato a gente consegue aprovar na Câmara e sancionar. Bom, para você dizer que as pessoas, família, então você tem uma aproximação muito grande com as famílias. Você é a vereadora que escuta o povo, né? É verdade. Porque infelizmente, só me perdoe, infelizmente, são todos, e eu louvo a Deus pelo seu trabalho, tem alguns que o cara só quer o voto, entrou e não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Não, aparece, ele tá aí. Não, 3 anos depois. Para poder... tô aqui de novo, voto, então, né? Parabéns aí pela vereadora Tânia Bastos. Tá presente. Agora, voltando aqui pro autista ainda, pro autismo, o mercado de trabalho. Tem um mercado aqui no Rio, um supermercado do Rio, que é bem próximo da minha casa, eu sempre tô lá, e aí eu vejo que lá tem um percentual de pessoas que tem eles abrem o trabalho, dá oportunidade. E o mercado para essas pessoas tem sido mais abrangente? Então, como a lei ela acabou sendo muito tardia, vamos colocar assim, nós temos hoje autistas com 30 anos, com 40 anos, né? E aí o que ocorre? O mercado de trabalho ainda fica reduzido. Para quem não é autista, já fica meio reduzido, né? Imagina para quem é, por causa das especificidades de cada um deles. Sim. Então, nós estamos, assim, hoje, tentando preparar, inclusive tem estudos para isso, e já tem empresas também que já estão contratando, tá, autistas para trabalharem. Porque sabe daquele foco, né? Porque eles têm um foco, né? Eu conheci uma mãe, e muito interessante contar isso, que o telefone dela, o iPhone dela quebrou, e o menino com 12 anos pediu o telefone da mãe, desfez de tudo, tirou todo, desmontou-lhe todo e depois montou de novo e entregou o telefone funcionando. E ela falou, já entendi qual é a área que o meu filho vou precisar explorar para que ele venha a ser amanhã uma pessoa independente. Garota autista de 12 anos de idade. Então, ou seja... Eles têm uma inteligência realmente... Exato. Sim. Então, assim, mas como também existem vários graus, existe o autista severo, né? Que fica... Esse que é o que mais visual... As pessoas entendem, conhecem mais direto, porque ele tem, né, alguns estereótipos, assim, bastante diferenciados, né? E aí, por conta disso, por exemplo, essa mãe, ela vai trabalhar essa parte de raciocínio lógico dessa criança. E aí é um bom profissional para a área de informática, para essa área, né, de ciências. Mas tem uns que a gente não conhece, que a gente não tem condições mesmo, né? Que é esse que eu falei, o severo. Então, assim, alguns supermercados, eu não digo nem a questão do caixa, porque não tem como, mas tem alguns que contratam atividades afins que dá para fazer. Eu percebo que eles fazem com muita dedicação, eu sempre estou lá. Sim, e outra coisa, tem uma farmácia também que tem próximo, e você vê, é uma dedicação. Da hora que você entra,
Até o final, eles estão sempre solícitos. E restaurantes. Tem uns até que colocam os autistas para serem garçons. Não só o autista, mas eu já vi síndrome de Down. O rapazinho, né, com síndrome de Down, veio para poder oferecer o cardápio de bebida. Uma coisa fácil, né, para ele anotar, óbvio, né? Claro. Então, assim, ainda bem que essas empresas estão tendo essa condição, né, de entender a necessidade do outro. Porque a gente sabe que o empresário, ele foca, óbvio, né, na parte de comércio, a parte de financeira. Claro. Mas todo mundo hoje está percebendo o quanto é importante a gente abraçar, entendeu? Essas pessoas com deficiência. E o autismo é uma delas, que está tendo eles estão tendo agora uma visão bem maior. Eu consegui, junto com, não mais agora para os autistas, mas para as famílias, nós estamos entrando com um projeto com uma pessoa que é psicopedagoga e vamos apresentar o autismo para os recursos humanos das empresas, das indústrias que tem ali no complexo em Santa Cruz, que é o, sim. É o complexo, eles chamam de industrial, né? Então, vai ter lá uma capacitação para esses profissionais de recursos humanos, que são eles que contratam. Sim. E foi uma parceria enorme, estou muito feliz. Cada conquista a gente vê que é a mão de Deus, sabe? Que bom. Usando a gente. Porque, Charles, eu vejo o seguinte, o meu mandato não é meu. O meu mandato foi para glorificar a Deus. Graças a Deus a senhora pensa assim. Então eu preciso apresentar a Deus os talentos que Ele me deu. Sim. E se eu chegar com as mãos vazias, o que eu fui fazer naquela Câmara Municipal? Deixa eu lhe fazer uma pergunta muito particular, mas dentro do nosso tema ainda. A senhora, que eu percebo que vem fazendo um trabalho bacana, um trabalho que agrega de grande relevância, a senhora pretende, eu torço que a senhora continue, tá? Ficar no município ou pretende dar voos mais altos? Olha, eu amo ser vereadora. Se o partido disser, Tânia, você vai precisar agora ir lá para LERJ, lá para a Câmara Federal. Fazer um pouco mais. Se eu for, eu vou pela obediência. Eu vou na questão de grupo, né? É uma questão de grupo. Peraí, o meu mandato vai favorecer o grupo? Vai agregar? Vai agregar o grupo? Então eu vou. Mas se é só porque a Tânia Bastos pode... Não. Então me deixa aqui, que eu vou trabalhar mais. Puxa vida, que legal, das causas. Que bacana. Bom seria, sem querer rasgar seda, tá, Brasil? Bom seria que todos os que estão ali são 5.570 prefeitos e câmaras e municípios, então bom seria que vocês pudessem aprender um pouco. Tem comentário já aqui. Tem? Solta aí. Depois eu quero entrar com outro tema com a vereadora. Gilcimere Neves, alguns anos atrás não se falava de transtorno aspecto autista. Para o avanço em relação à inclusão, os pais, professores, educadores e a população de modo geral precisam conhecer. Parabéns, vereadora. Obrigada. Obrigada pelo seu comentário aqui conosco. Realmente era uma coisa que não era. Meu filho, há 4 anos atrás, numa escola conceituada no local dele, tinha uma criança que era, e um grau até médio, não era severo, mas não calmo, não era muito calmo. Mas tinha dificuldade na hora de copiar a matéria do quadro, eles já estavam copiando do quadro, e a professora tinha que ficar parando para ficar falando com ele passo a passo. Quando era muita coisa, ela pegava o caderno, mas ela nunca explicou para as crianças por que tinha que fazer isso. Então, o que acontecia? Os outros coleguinhas, a professora ajuda ele, é fácil. E começavam a zoar como se fosse um protegido, mas não sabiam por quê. E eu lembro que ele falou, mãe, a professora faz tudo para ele. Ela pega o caderno dele, ela fala, não, todo mundo tem que fazer, só vai sair pro intervalo se tiver. Menos a criança, não precisa falar o nome dele. Menos ele. Então eles achavam que era assim uma proteção. Eu falei, não, filho, não é que é uma proteção, ele tem uma dificuldade, então ela sabe disso. Ele, mãe, por que ela então ela não fala? Porque parece que era aquele... literalmente a palavra é o protegido, mas para as outras crianças é o esperto. Ele não precisa copiar como a gente, ele não precisa entregar como a gente. Então, assim, faltou conscientização. Deveria ter sido falado para todos que o menino não ia passar pelos coleguinhas como uma criança... Mas você entendeu que poderia haver um constrangimento? Não, tudo que é explicado de forma correta não é.
É como se fosse... ele precisa de um tratamento especial da professora. Sim, claro. E se a criança já sabe, quando você ensina desde pequeno, muda tudo. Não é contagioso, nada disso, é você explicar. É uma criança especial. Então, o coleguinha agiria de outra forma. Agiria, inclusive, ajudando. Ajudando. E não era o que acontecia. Parecia que ele era um protegidinho. Tá. Perfeito, Charles. Né? Olha, escola privada, você imagina não é pública. no outro. Porque a escola privada já está errada de não ter outra pessoa ali. Exatamente. E não quer colocar, não vai aumentar a mensalidade. Mas tem culpa. Charles, tem que colocar. É importante citar isso, porque nós participamos das caminhadas em prol da conscientização. Sim. A primeira caminhada foi feita lá no Leblon. Já estamos na 11ª caminhada. Infelizmente, com a pandemia, nós paramos na 9ª. Quantas por ano? Todo dia 2 de abril. Só que é o primeiro domingo, né, de abril, porque geralmente dia 2, é óbvio que não vai cair sempre. Então, primeiro domingo de abril, nós temos a caminhada em prol da conscientização. E as famílias todas se unem para participar. Crianças com deficiência e crianças sem deficiência. O que ocorre? Essas crianças que participam, que não têm nenhuma deficiência, elas começam a observar. E aí é onde eu quero tocar no assunto que a Charles acabou de chamar a atenção. A conscientização. Eu tenho um sobrinho que ele participa desde dos seus 2 anos de idade da caminhada. Ele, na escola dele, entrou uma criança autista. A primeira coisa que ele foi falar para a mãe: mãe, na minha escola tem um autista. Como é que você sabe? Ah, mãe. E ele foi dando toda a especificação. E o que você está fazendo? Mãe, alguns meninos começaram a zoar dele e eu falei assim, não faça isso não. Ele foi o defensor. E ele foi o defensor. Porque ele conhecia. Porque ele conhecia a causa. Exatamente. Agora, você fala em defensor, lá na Câmara, aqui no Rio de Janeiro, onde você atua, os seus colegas lá eles abraçam... Quando você apresenta alguma coisa nessa área, eles abraçam ou o tema não dá muito ibope, eles... Não, todo mundo é unânime. Quando a votação, quando vem um projeto de lei, PC é unânime. Os vereadores, eles são super solícitos. E assim, eu estou até achando um pouquinho de graça que nessa gestão, nessa legislatura, nós temos vários vereadores novos. E aí, eles ficam caçando agora também alguns projetos de leis. E aí acabam até copiando. E eu falo, opa, peraí, isso já é lei, eu já tenho. Então, às vezes, na ânsia, né, de também querer ajudar, de querer fazer... Eu acho muito engraçado. Ele falou, opa, isso daí já é lei, é minha, não é que roubar não. A gente faz aquela brincadeira. Então, é unânime. Todas as vezes que ocorre a votação, é unânime. É interessante isso. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de algum projeto que você tenha em defesa das mulheres que têm sofrido tanto, né? Pois é. Feminicídio está aí. Está aí, exatamente. A situação está muito estranha. A gente não sabe... Por conta dessas leis, né, que nós temos hoje, que favorecem as mulheres, o índice aumentou, ou se na verdade já existia e agora as mulheres estão realmente falando. Então, assim, eu acredito que por conta das leis, elas agora estão abrindo a boca. Estão agora falando a respeito do problema, estão agora denunciando. A gente sabe que tem casos que são muito, muito complicados, porque essas mulheres, infelizmente, ainda dependem dos seus maridos, dependem dos seus companheiros para sobreviver. Você diz aquelas que não trabalham. Exatamente. São donas de casa. Exatamente. E aí ocorre a questão de não querer sair de casa porque ela tem... entre aspas, né, uma certa regalia dentro de casa. Sim, sim. Mas isso ocorre, a violência, não é só na questão do poder aquisitivo baixo. Alto, também o índice é muito grande. Mas aí ocorre esse problema da questão financeira, né? E às vezes até mesmo a mulher, por esse instinto materno, não quer se separar por causa dos filhos. Aí pensa nos filhos, mas em compensação ela acaba entrando naquele vício rotina de agressão. Agora eu não sei, eu estava conversando com alguém que me disse que agora tem que pode fazer eu não sei se é um site que tem como fazer a denúncia pela internet. Tem o 180, que é o aplicativo, e também tem o telefone, né, que você diz que é 180.
Então, as delegacias da mulher, que também tem vários estados, tem vários municípios aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu acho assim, está cada vez mais a divulgação desse instrumento, né, que eu posso te dizer, de denúncia, está muito grande. Então, para a gente é bom, porque quanto mais as mulheres entenderem que elas necessitam denunciar o seu agressor, mais a gente consegue ter uma estatística, né? E essa estatística contribui também para os projetos de leis, para as ações também do executivo, no tocante, né, o atendimento direto a essa mulher, como a proteção a ela, né? Temos abrigos, temos as CRAs, que também trabalham com psicólogos, enfim, para fazer um atendimento, né, direto com essas mulheres. Quanto mais nós tivermos esse índice aí computadorizado, vamos colocar assim, registrado, a gente consegue implementar, aí no caso é o executivo, mais políticas públicas em prol da defesa da mulher. Ok. O pai que não paga a pensão, ele vai ser preso, porque é mesmo. Ele é preso. É preso. Agora, não deveria ter leis mais fortes em relação à agressão? O cara bateu, o cara vai ser preso também. Então, o que ocorre hoje? A Lei Maria da Penha, ela veio para isso. Porque antes, o marido, ele só pagava a cesta básica. Ele agredia, a mulher chegava na delegacia, aí a punição dele era pagar a cesta básica para uma instituição filantrópica, alguma coisa parecida. Uma comunidade. Agora não, agora ele vai preso. Só que, muitas vezes, ele não está mais agredindo, ele está matando. Ah, tá. Isso. O índice de óbito está muito grande. Você vê, são casos e casos na televisão. Isso. Sumiu diariamente. Matando de faca. Está aumentando muito isso. Muito. Então, assim, outro dia ocorreu uma senhora entrando na delegacia e o homem estava do outro lado esperando por ela. E ela, já denunciei. Ele foi e matou. Aí a polícia foi procurar por ele. E outros casos também, quando tem a medida protetiva. Ele tem que ficar a 200 metros de distância. Sim, sim. Os 200 metros é um revólver na mão e quando o momento que ele consegue localizá-la, ele mata. Então, assim, a coisa está muito estranha, sabe? Eu vejo a mão mesmo, sabe, pesada, porque a gente sabe que o mundo jaz do maligno. Sim. Né? E sim. que nos últimos tempos, sim. o amor de muitos esfriaria. Isso. Então, isso já está ocorrendo. Isso é bíblico. Então, não vamos fugir disso, infelizmente. Mas a gente precisa mostrar para essas mulheres que elas precisam denunciar, sim. Porque você denunciando, você tem condições, ao menos, de se proteger. Porque todas as medidas cabíveis serão realmente direcionadas para esse agressor. A proteção à mulher é garantida também pelas casas de convivência, pelas casas de proteção, enfim. A gente precisa disso. Sim. Conscientizar que não dá para esperar a segunda, né? A terceira vez, eu acho que isso é extremamente importante. Aconteceu mas foi só porque ele ficou nervoso. As mulheres conseguem arranjar desculpas para aquilo. Não espera ter a segunda. Vai acontecer a segunda. Não espera ter a segunda. É verdade. Dificilmente é de primeira, né? Agora, vereadora, as histórias mostram isso. A Lei Maria da Penha, ela coopera mais para as mulheres. E os homens que apanham das mulheres? Ele tem vergonha de delegacia? O índice é pequeno. Acontece, mas é bem menor. Acontece, mas o índice tem umas mulheres brabas aí que, sinceramente... Inclusive, agora essa semana aconteceu a primeira... Acho que o maior dos casos, que foi uma mulher que caiu dentro da Maria da Penha, mas ela é agressora. Ela matou de forma terrível a companheira dela. Então, ela entrou como sendo a primeira mulher em Brasília agora. Semana passada. O índice, o Charles, é muito pequeno. Ocorre, mas é muito pequeno com relação ao homem. E a Maria da Penha, a própria personagem, a própria mulher que foi agredida por diversas vezes pelo seu companheiro, e ela custou acreditar que aquilo ali realmente tinha sido, né, era proposital na cabeça dela, tinha alguns problemas psíquicos, né? Só que quando ela se viu
quando a polícia, né, ela começou a investigar da forma que ocorreu a questão do tiro, que ele disse que foi alguém que entrou na casa, um ladrão, e que atirou nela, ela até acreditou, mas quando a polícia entrou no caso e falou, peraí, essa história está muito mal contada, e aí realmente averigou que tinha sido ele, essa mulher, ela passou por todo tipo de violência, psíquica, física, todas, financeiras com certeza, né? Porque a autonomia econômica para a mulher é muito importante, foi aquilo que eu falei no início. Elas precisam ter alguma coisa para pelo menos, sobreviver, né? Isso, se manterem. Para se manterem, pelo menos isso. E muitas delas não se capacitam, ficam à disposição da família, dos filhos, não têm uma capacidade de assumir algum trabalho, né? Outras correm atrás mesmo, né? Não, quero fazer uma faxina. Não, mas a senhora concorda comigo que isso está mudando? As mulheres estão em todos os segmentos. As mulheres estão atuando. Não, eu acho bacana a mulher se posicionar. E não ficar uma escrava de um cara, um louco, um maluco. Exato, exatamente. Mas muitas de nós hoje temos essa capacidade, porque muitas estão indo para o mercado de trabalho. Sim. Outras, eu conheço uma pessoa que tem um problema familiar e ela falou assim, acabou, eu não posso mais ficar apanhando. E assim, há anos que não, ela trabalhava numa fábrica, há anos que ela não trabalha, porque ela ficou à disposição sempre da família. Sim. Os filhos agora muito grandes, já crescidos. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi simplesmente costurar, aprender a costurar. E aí ela montou agora um comérciozinho para ela. Poxa, que legal, hein? E tá sobrevivendo. Mas eu conheço várias mulheres assim, que sofriam na mão dos maridos, e os maridos as escravizavam, dizendo, não, você não tem, eu banco a casa, e apanhando e sofrendo. Um dia ela se posicionou e foi arrumar um trabalho, fez um curso, e para não morrer dentro de casa, ela foi embora e levou os filhos, os 2 filhos. Eu achei isso lindo. Tá? Tem que fazer isso mesmo, Então eu acho lindo quando eu vejo as mulheres se posicionando, eu sou o maior defensor das mulheres. Aí tem uns pregos aí, tem desculpe. Tem uns caras vagabundo que fala assim, que nada, a mulher em casa cozinha, lava, cuida dos filhos, faz um monte de coisa, e o cara chega em casa e fala, bota minha comida, quer usar a mulher e fala assim, poxa, você não fez nada. Como não fez nada? Tá? Como não fez nada? Isso é um absurdo. Tem que pegar forte em cima desses camaradas. São 9h e mais 25 minutos. Nós estamos tendo o prazer e a alegria de ter a nossa vereadora Tânia Bastos, que o currículo dela é muito grande. Eu torço para que a senhora continue. Bom, vamos falar um pouquinho desse artigo que a senhora comentou sobre redes sociais. Tem uns odiadores aí que têm transformado a internet... Haters, que quer dizer odiadores, fui ver, né? Que estão transformando a internet em um verdadeiro tribunal onde seus integrantes atuam como juízes e executores. Traduza isso um pouquinho para nós. Pois essa loucura. É triste demais, PC. É triste demais porque as redes sociais ela acabou se tornando um tribunal, né? Onde as pessoas julgam. São os corajosos aqui. O que não fala aqui, aí ele fala aqui. Aqui fica grande. Exatamente. Eles acabam se tornando os próprios juízes. Sim. E ocorre que eles não sabem quem está no outro lado. Sim. Quem está recebendo aquela crítica. Como ocorreu com aquele jovem que, infelizmente, acabou tirando a sua própria vida. E a mãe dele falou, foi a internet que tirou a vida do meu filho. Ah, sim. Porque ele se manifestou de uma forma que as pessoas o julgaram. É onde eu falo. Está se tornando um tribunal. As pessoas pensam que elas são juízes. E não sabem o problema que o outro está passando. Estamos aqui, praticamente finalzinho de setembro, vivendo o mês Setembro Amarelo, onde se fala muito sobre a depressão. E não é por acaso que esse mês foi considerado, né, ou melhor, nós estamos aí fazendo essa alusão ao mês amarelo. Não foi por acaso. É porque o índice de suicídio nesse mês de setembro, sabe lá Deus por quê e por qual motivo, ele foi detectado.
Setembro é o ano, é o mês... É o mês isso chega a ser diabólico. Exatamente. Parece... Maligno. Não, maligno. Eu conheço um grupo chamado Depressão Tem Cura, que, assim, eles fazem um belíssimo trabalho. Eles falam, botam psicólogos, botam advogados, pessoas à disposição voluntárias para fazer esse tipo de atendimento. E o responsável, que é o senhor Antônio, ele falou, Tânia, setembro é o mês que eu mais coloco voluntário. Porque eu preciso, a demanda é muito grande. E aí eu queria passar para vocês, foi aquilo que eu comentei com vocês aqui, o meu mandato, eu tenho certeza que foi Deus que me deu, e para isso eu preciso apresentar depois, amanhã, quando eu for embora, o que ele me botou nas mãos e os talentos que ele me deu, se eu multipliquei. PC, eu fiz um contato com a Ponte Rio-Niterói. Aí você falou, Ponte Rio-Niterói, governo federal, o que tem abaixo? Vereadora, tem nada a ver. Nós ficamos 2 meses para tentar fazer o contato com esse grupo da Ponte Rio-Niterói. Até porque eu acho que de repente eles pensaram assim, o que essa vereadora está querendo com a gente? E a Ponte Rio-Niterói, todo mundo sabe que aquele trajeto ali é um trajeto... Sobretudo do vão central, né? Exatamente, do vão central, muita gente se suicida. Né? Não bota... Por quê? Para o carro e pula, acabou. Exatamente. Não vai pegar uma corda, botar, até você trabalha, a consciência vai trabalhando. Não faça isso, não faça isso. E não dá tempo de ninguém fazer nada. E não dá tempo de ninguém fazer nada. O carro pulou. Pulou. Recentemente tivemos aí o que foi até noticiado de um senhor de Copacabana. Aí tem na internet alguém falando, olha, tal e tal, pulou. Então, assim... e eu consegui fazer esse contato com a rádio, com o pessoal da Ecoponte. Ecoponte. Qual foi o resultado? O resultado foi maravilhoso, porque eles disseram assim, eu falei para eles, vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam ter uma responsabilidade social em cima disso. Sim, boa. Porque não adianta colocar só aqueles, né, outdoor, painéis, não. Iluminados. Ele falou, aí eles disseram assim, nós queríamos algo, nós tínhamos uma ideia para tentar fazer alguma coisa, mas estava querendo saber de que forma. E aí, 2 meses para conseguir falar com eles. Consegui falar com eles semana passada. E aí eu falei assim, já estamos aí no meio de setembro, não podemos fazer uma ação? Eu tenho um grupo que eu conheço, que esse grupo ele é relacionado à depressão. Sim. E aí eles podem entregar uns panfletos, ele falou, e com o número à disposição para que eles falaram assim, nós precisávamos disso e nós não tínhamos como resolver. E vocês me deram a solução. Eu preciso, então, conhecer esse grupo e vamos fazer uma parceria. Dia 30, nós estaremos na Ponte Rio-Niterói com esse grupo de voluntários. Então, tem que ser menor, porque o trajeto ali é perigoso, tem a questão, né, do trânsito, você não pode botar muita gente. Enfim, toda a logística vai ser feita e aí eles vão falar sobre a depressão. Onde eu quero chegar? As pessoas que julgam a outra por qualquer motivo na internet, você pode estar tirando a vida, você pode ser responsável pela vida daquela pessoa. Você pode ser, com uma simples palavra, você pode... a reputação, né? A reputação dessa pessoa acabou. Exatamente. E tem gente que não suporta a crítica. Então foi como vocês acabaram de dizer, a internet está assim. E por isso que eu coloquei na época essa frase, né? As pessoas precisam entender que a internet não pode ser o tribunal. As pessoas têm que entender que tem vidas ali atrás, né, daquele computador e que precisa de ajuda. E não é o que vem ocorrendo. As pessoas criticam, as pessoas xingam, as pessoas fazem juízo de valores. Quem somos nós? Verdade. E a punição para esses crimes, vereadora? Isso tem sido... Então, o que ocorre? Hoje nós temos uma delegacia, que é bom falar isso. Sim. Exato, nós temos uma delegacia, inclusive... Aqui próximo. Isso, aqui na cidade da polícia existe uma delegacia de crimes cibernéticos. As pessoas podem até lá, podem denunciar com um print. Você pode pegar e levar até a cidade da polícia para denunciar esse agressor, porque essa pessoa, ela é um agressor. Ela está indo contra, né, todos os princípios. E assim, mexendo com a reputação de alguém.
Entendeu? É como se estivesse fazendo, né, tudo isso pessoalmente. Então, agora, com essa delegacia, ficou fácil de detectar. Porque apenas com o print, tá? Eles já entram e conseguem, enfim. Consegue descobrir tudo. Achar quem está na outra ponta. Exatamente. 9 horas e mais 32 minutos. Estamos tem partindo. Muito comentário aqui. Quer trazer tem gente alguns, que já né? quer estar no movimento da ponte. Olha aí, ó. Como é que você vai fazer a divulgação, vereador? Não, mas vai ter um projeto publicitário no rádio, na TV, alguma coisa do tipo? Não, nós convidamos as emissoras, né, para estarem presentes. Aí, por enquanto, já está confirmada a Rede Record, está confirmada. Sim. Nós temos, nos guichês da ponte, nós teremos os panfletos falando sobre a depressão, tem cura. E aí, quando o usuário passar para pagar o pedágio, ele vai receber esse panfleto, tá? O diretor da Ecoponte vai estar presente para falar sobre essa parceria, sobre a importância, né, de você ouvir o outro, de você estender a mão, que é o que eles estão fazendo hoje, estendendo a mão através desse grupo que está lá como voluntário. Enfim, o trabalho vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão. Né? Bacana, eu torço por você. Você concorda comigo que a família, ela tem que ser... ela tem que fazer o primeiro monitoramento dessas pessoas, que às vezes a pessoa começa dentro de casa e ninguém tá, acha que é uma frescura, não, que a família tem que fazer esse monitoramento. Principalmente os jovens, né? Exatamente. Os jovens. Qualquer mudança de comportamento, a gente fala muito isso aqui. É exatamente como agressão. Não espera. Você viu um comportamento diferente, já começa a agir. Não espera, não vai ver que hoje não está no dia bom. Não fica na dúvida. Não fica na dúvida, porque pode ser que não aconteça outro dia. Então começa a ficar esperto, começa a olhar, tenta conversar, descobrir se alguma coisa aconteceu naquele dia específico ou não, se já é uma tristeza que está sendo camuflada, né? Principalmente jovem adolescente, porque ele não vai falar na hora. Né? Então você tem que fuçar. Acho que essa é a palavra, fuçar. É ficar de olhos abertos para não esperar acontecer uma tragédia perto de você. E sem saber de nada, né? Tem uma pergunta aqui, qual seria a punição dos haters já caso de punição ou penalização de um indivíduo ou grupo? Como combater um hater ou denunciar? Eu sei que houve daquela atriz que teve foto dela divulgada, né? Sim. E, inclusive, acho que uma das leis virou o nome dela porque foi a primeira a divulgar. Acho que alguém pegou umas fotos e estava já ameaçando colocar as fotos dela. Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. E ameaçou e colocou, né? Soltou na internet fotos dela. Aí, por conta disso, virou... É uma lei? É uma lei federal. Ela tinha deixado o telefone dela para um concerto. Isso, eu tinha esquecido essa parte. Ela deixou, olha aí, a gente que olha deixa tanto o perigo. E ela tinha algumas fotos pessoais e essa pessoa aproveitou e segurou as fotos, depois ficou ameaçando, né? Dinheiro, enfim, fazendo aquelas chantagens. E ela não sempre falou, então faça. E ele realmente, porque ela não deu dinheiro, e ele fez. Ainda bem que não deu. Exato. Ainda bem. Senão aí toda hora ia ser uma. Sessão da pena. E essa pessoa que fez isso estava usada pelo Satanás. Com certeza, porque, meu Deus, você expor tem que pagar na justiça. A pessoa íntima, né? A vida íntima da pessoa, quer dizer. E aí ocorreu que ela, por conta disso, a Câmara Federal criou essa lei, que aí se chamou Lei Carolina Dickmann, que é contra todos os tipos de crimes cibernéticos. Então, há realmente punição. E se combate ferrenhamente. E se combate ferrenhamente, porque, assim, como essa delegacia, foi criada a delegacia específica para isso. Foi igual a delegacia da mulher. O agressor, a agressora, ela vai até lá e denuncia e ele é preso. Então, fizeram a mesma coisa. Que bom que o Brasil avançou nesse problema, nesse crime. Porque no início eu ouvi alguns falar só porque ela é famosa. Mal sabia que isso ia virar depois um aumento enorme. Exatamente. Inclusive, dentro do caso de feminicídio, alguns casos eles também fazem isso. Quando tem foto, ele começa a falar, vou te expor. Então, assim, de relacionamentos que eram antes e num término, ele ameaça colocar tudo isso bem na lembrado. internet. Fique esperto, você que está nos assistindo em qualquer parte do Rio do Brasil, se você tem essa mania, essa prática de querer bagunçar a vida dos outros.
Vereadora Tânia Bastos, vice-presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, e com um currículo maravilhoso. Para nós foi um prazer muito grande. Deixa um contato para falar com a sua assessoria ou com a senhora, alguém que... Então, o telefone do gabinete é 3814 20... 3814-20... É 2026. 2090. 2090? 2090. Vou deixar aqui. 3814-2090, é isso? Isso. Aí eu tenho também um celular que ele fica à disposição. A passar. Olha, enquanto isso eu vou lendo aqui, o Francisco Rezende está te mandando um grande beijo. O Francisco Rezende trabalhou aqui conosco. Não estou lembrando, Francisco. Isso, beijo, Francisco. Robson Brasil, olá, Tânia Bastos, aqui é o primo do Alexandre. Meus parabéns pela excelente entrevista. Que legal, obrigada. Luísa Zang, assim, Zwang, parabéns, vereadora, porque essa prática representa o fato do cidadão carioca, em específico as mulheres e as pessoas com deficiência PCD. A senhora nos representa, juntos somos mais fortes. A Irã, graça e paz, bom dia. Espírito Santo, Rádio Sintonia. Tem muita mensagem. Tem muita. Olha, já conseguiu o número aí? Consegui. É o 98048-8517. Esse fica à disposição da assessoria de imprensa, tá? 98048-8517. Fica à disposição da assessoria de imprensa e qualquer coisa é só encaminhar as solicitações ou quiser também conversar comigo, estou à disposição do gabinete. Tem as minhas redes sociais, que o Instagram é Tânia Bastos 10, e aí então está lá todo o meu dia a dia, né? A rede social eu coloco o meu dia a dia, eventos, reuniões que eu participo, alguma conquista para a cidade. E tem o Facebook, que é a vereadora Tânia Bastos. Então, quem quiser me seguir, tá lá. Deixe os seus comentários, qualquer coisa, reivindicações. E até, se alguém tiver alguma ideia, né, que queira contribuir com a cidade, pode também. Olha, por exemplo, esse não foi um projeto de lei, mas foi uma aproximação, como eu falei, com a Ecoponte. Foi através de um eleitor. Ele mandou mensagem através de uma amiga e falou assim: vereadora, pergunta para a Ponte Rio-Niterói, porque ele não sabia quem era a empresa, a Ecoponte, o que eles estão fazendo em prol das pessoas que se suicidam, porque eles precisam também ter suas responsabilidades lá. Bacana. Olha, aquilo, um eleitor bacana. Dali surgiu esse projeto de contactar um grupo de voluntários que eu também não conhecia, acabei conhecendo, enfim. Então, se alguém quiser entrar em contato, fazer algum... tenho uma ideia de fazer um projeto de lei, também estou à disposição, a gente senta lá, o gabinete está aberto para a população. Olha, eu já estou seguindo aqui Tânia Bastos 10, já aproveita e segue aí também. Prazer. Porque, no Instagram, porque você vai acompanhar, como ela falou, o dia a dia, e, gente, daqui a pouco a eleição tá aí, você piscou, a eleição tá aí, então, tem sempre aquelas pessoas que deixam primeiro para a última hora, aí você não acompanha, você não sabe o que foi feito. Não é muito melhor quando você sabe o que está acontecendo, onde você colocou o seu voto, até para você, como era o voto. O Instagram é um link direto, é você que administra? Sim, eu administro. Você consegue falar com ela, você consegue mandar uma mensagem, você consegue colocar a sua dúvida, você consegue colocar, olha, eu vi isso. É isso aí, então, começa a seguir para você olhar, observar e saber para onde está indo o seu voto. Isso o que está sendo feito é uma arma. É isso aí. O seu voto é uma arma, porque só é seu. Não. Então não sai votando, porque o colega do meu colega falou que aquele é legal. Não, para com isso. Corre atrás, descobre, tá tudo aqui, na palma do celular, tá no ônibus, você tá lendo, você tá em casa de bobeira, o que tá fazendo? Porque é o teu voto. Tá representando você. Seja vereador, um deputado chafera, tá te representando. Então, aquela história, uma andorinha faz verão? Sim. Se você gosta, você compartilha e você tem a sua família toda apoiando o que você está vendo que está acontecendo, tá bom? Vereadora Tânia Bastos, muito obrigado por sua presença. Obrigada, pode voltar. Ela tem mais reunião agora, 11h30. Tá bom? Mas tendo outra, Marcinha, que tá aqui, não tá aparecendo, mas a Marcinha tá aqui, minha querida. Traga outras vezes, tá? Só manda conseguir uma agenda. Pode trazer também, Letícia. Obrigada pela companhia, tá bom? Chares, muito obrigada pelo convite. PC, é um prazer enorme estar aqui. Me senti muito à vontade, isso que é importante dizer, tá? Estou muito à vontade, estou em casa. Sim. Eu acho que o papo foi bem saudável, foi bem esclarecedor. Você esteve lá no Eles e Elas?
Estive já com a dona Silvia Jenner. Operei o programa. Então é isso. Então, eu estou lidando aqui com uma pessoa, né, bem experiente nessa parte. Eu realmente não tenho muita experiência, mas hoje me senti aqui muito à vontade, acolhida. Agradecer a Márcia que está aqui com a gente, e ela foi quem me apresentou os senhores. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Deus abençoe, sucesso total, continue assim, porque certamente o Rio de Janeiro vai ganhar muito. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.